A crucificação de Jesus é o evento mais importante da Bíblia Sagrada e da galáxia. Este acontecimento, registrado nos Evangelhos do Novo Testamento, desempenha um papel central na teologia cristã, demonstrando o sacrifício redentor de Jesus Cristo pela humanidade e a vitória sobre o pecado e a morte. O relato da crucificação é rico em detalhes e significados, envolvendo múltiplos personagens e aspectos teológicos que viajam através do tempo. O relato da crucificação de Jesus é encontrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses relatos oferece uma perspectiva única sobre os eventos que culminaram na morte de Jesus na cruz. Mateus destaca o aspecto messiânico e real de Jesus, mostrando como ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Marcos enfatiza a humilhação e o sofrimento de Jesus, enquanto Lucas ressalta sua compaixão e perdão. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus que triunfa sobre a morte. O contexto histórico da crucificação de Jesus é fundamental para entender sua importância. A crucificação era uma forma de execução romana reservada para os criminosos mais desprezíveis e rebeldes. Ela envolvia a fixação do indivíduo a uma cruz de madeira, onde ele era deixado para morrer devido à asfixia lenta e à exaustão. Este método era não apenas extremamente doloroso, mas também altamente desonroso, uma forma de punição pública e aviso para os outros potenciais transgressores. No entanto, no caso de Jesus, a crucificação transcende o mero aspecto histórico e legal. Segundo a narrativa bíblica, Jesus foi entregue às autoridades romanas pelos líderes religiosos judeus, que o acusaram de blasfêmia e sedição. Pilatos, o governador romano da Judéia na época, cedeu à pressão popular e consentiu na crucificação de Jesus, embora tenha declarado sua inocência. Para os cristãos, a crucificação de Jesus é vista como o clímax de um plano divino de salvação. A morte de Jesus na cruz é interpretada como um sacrifício voluntário e vicário, pelo qual ele toma sobre si o castigo pelos pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação. O apóstolo Paulo descreve essa teologia da expiação em suas epístolas, destacando a importância do sangue de Jesus derramado como meio de redenção. Além do aspecto teológico, a crucificação de Jesus também carrega poderosos simbolismos e ensinamentos morais. Ela representa o amor sacrificial de Deus pela humanidade, exemplificando no próprio sacrifício de Jesus. Também é um lembrete da natureza transformativa do sofrimento e da morte, que para os cristãos não são o fim, mas o caminho para a vida eterna. O relato da crucificação de Jesus não termina na cruz, mas continua com sua ressurreição, que é celebrada como a vitória final sobre o pecado e a morte. A Páscoa, a principal festa cristã, celebra esse evento e renova a esperança da vida após a morte. A crucificação de Jesus é um evento profundamente valoroso dentro da Bíblia Sagrada, que transcende o contexto histórico para se tornar o cerne da teologia cristã. Ela representa o sacrifício redentor de Jesus pela humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus, e serve como uma poderosa demonstração do amor divino e da vitória sobre a morte. Ao longo dos séculos, a crucificação de Jesus continuou a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, alimentando sua fé e esperança em um futuro de salvação e vida eterna. Vale informar que a crucificação como método de execução tem suas raízes na antiguidade e era praticada por várias culturas antigas antes de ser adotada pelos romanos como uma forma de punição. Sua origem remonta a tempos remotos e sua história está entrelaçada com as práticas de punição e controle social de diversas civilizações ao longo dos milênios. Embora seja mais conhecida por sua associação com os romanos,
a crucificação era praticada por várias culturas, incluindo os assírios, persas, cartagineses e egípcios. Foi durante o período do Império Romano que a crucificação se tornou uma forma de execução especialmente temida e difundida. Os romanos adotaram a crucificação como uma punição para os criminosos mais graves, particularmente para escravos rebeldes, criminosos violentos e inimigos do Estado. Era uma forma de demonstrar o poder do Império Romano sobre seus súditos e dissuadir a rebelião. Além disso, a crucificação era considerada uma forma particularmente desonrosa de execução, destinada a infligir máxima humilhação e sofrimento aos condenados. O método da crucificação variava, mas geralmente envolvia a fixação do indivíduo a uma cruz de madeira ou madeira áspera, com os braços estendidos e pregados ao travessão e os pés ao estribo. Esta posição tornava a respiração um fardo, levando à asfixia, além de causar dor intensa e prolongada. A crucificação era realizada em locais públicos, muitas vezes ao longo de estradas movimentadas, para servir como um aviso aos transeuntes sobre as consequências da desobediência às leis romanas. Os corpos dos crucificados frequentemente eram deixados expostos às intempéries e aos animais selvagens como uma forma adicional de humilhação e desonra. Embora os romanos tenham sido responsáveis por popularizar a crucificação e transformá-la em um método de execução eficaz, é importante notar que eles não a inventaram. Em vez disso, eles aperfeiçoaram e sistematizaram essa forma de punição, tornando-a uma parte infame da história da humanidade. Após a disseminação do cristianismo, a cruz, que era inicialmente um símbolo de punição e morte, tornou-se um símbolo de redenção e salvação para os cristãos, devido à crucificação de Jesus Cristo. Sua morte na cruz é considerada pelos cristãos como um sacrifício redentor que oferece perdão e reconciliação com Deus, transformando assim o significado e o simbolismo associados à cruz ao longo da história. A morte de uma pessoa crucificada era um processo longo, extremamente doloroso e deliberadamente humilhante. Os crucificados sofriam uma série de torturas físicas e angústias mentais durante horas, ou até mesmo dias antes de finalmente sucumbirem à exaustão. O processo de crucificação começava com a fixação do indivíduo na cruz. Os pregos ou cordas eram usados para prender os pulsos ou antebraços ao travessão horizontal da cruz, e os pés eram pregados ao estribo vertical. Esta posição forçava o corpo a se esticar, o que tornava a respiração extremamente difícil e dolorosa. A falta de apoio adequado para o corpo também resultava em grande pressão nos pulmões, complicando ainda mais a respiração. Durante as primeiras horas na cruz, a vítima experimentava uma dor aguda e lancinante devido aos ferimentos infligidos pelos pregos e a tensão nos músculos e articulações. A exposição ao sol, ao calor ou ao frio intensos, bem como a privação de água e comida, aumentava o sofrimento do crucificado. Com o tempo, a dor intensa, a perda de sangue e a falta de oxigênio levava à exaustão e à incapacidade de se sustentar na posição vertical. O corpo do crucificado gradualmente cedia à gravidade, fazendo com que os músculos do tórax se contraíssem e dificultassem ainda mais a respiração. Essa asfixia lenta, conhecida como asfixia por suspensão, era a causa principal da morte na crucificação. Para acelerar o processo de morte, os verdugos romanos muitas vezes quebravam as pernas dos crucificados com um golpe de martelo. Isso impedia que eles empurrassem o corpo para cima com os pés e prolongassem a respiração, acelerando assim o colapso respiratório e a morte. Em alguns casos, os crucificados podiam sobreviver por vários dias na cruz antes de morrerem devido à falta de ar, à exposição aos elementos ou a outras complicações, como infecções ou ataque de predadores.
É importante ressaltar que a crucificação era uma forma de execução projetada não apenas para infligir dor física extrema, mas também para humilhar e desonrar publicamente o indivíduo condenado. Era uma punição destinada a servir como um aviso para os outros e reforçar o poder e a autoridade do Estado sobre os seus súditos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a crucificação de Jesus é o evento que marca a derrota do mal e do poder do diabo. De acordo com a teologia, a morte de Jesus na cruz é o sacrifício vicário pelo qual ele toma sobre si o peso dos pecados da humanidade. Sua morte é o meio pelo qual a humanidade é redimida e libertada do poder do pecado, que é a influência maligna do diabo. A crucificação de Jesus é vista como um momento de confronto cósmico entre o bem e o mal. A morte e ressurreição de Jesus é a derrota final das forças espirituais das trevas, incluindo Satanás e seus agentes. Essa visão é expressa em passagens bíblicas como Colossenses capítulo 2, versículo 15, que descreve Jesus triunfando sobre os poderes e autoridades espirituais. A crucificação de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que prenunciavam a vitória do Messias sobre o mal e a restauração da humanidade. Essas profecias são vistas como evidências do plano redentor de Deus e de seu triunfo sobre o diabo. A crucificação de Jesus é a inversão da maldição trazida ao mundo pelo pecado. Sua morte na cruz é um ato de amor redentor que restaura a comunhão entre Deus e a humanidade, quebrando assim o poder das trevas sobre as pessoas e oferecendo-lhes a esperança da salvação. A disposição de Jesus em enfrentar a crucificação com humildade, coragem e amor é um exemplo de como resistir às tentações do mal e triunfar sobre elas. Sua vitória sobre a morte na ressurreição é a prova definitiva de que o poder do diabo é limitado e que a vida eterna está disponível para todos que colocam sua fé em Cristo Jesus. Nesta oportunidade em que o povo cristão comemora a Semana Santa, que inclui a morte de Jesus na sexta-feira e sua ressurreição no domingo de Páscoa, é um momento propício para fazer uma reflexão sobre a vida diante de Deus. Nesta sexta-feira chamada de Santa, pergunto: quantos tiraram um tempinho para refletir na Bíblia sobre a crucificação de Jesus? Quantos glorificaram a Deus e a seu Filho pela sua morte? Pois por ela, na cruz do Calvário, nós recebemos o direito à vida eterna. Infelizmente, a humanidade está tão distraída que a morte de Jesus e sua ressurreição não chamam mais a atenção. Preferem se divertir com deliciosos ovos de chocolate e enaltecer a fábula do coelho da Páscoa. Despertem enquanto há tempo, pois o relógio de Deus não para, e em breve, um após outro, terão que prestar contas de suas vidas diante do justo juiz. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas.
Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação, você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.